Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Felipe e hoje vou trazer para vocês mais um Respostas de Palha. E se você quiser ter a sua pergunta respondida em vídeo, segue a gente lá no Instagram, o link está aqui na descrição. A gente cria um story solicitando perguntas para fazer esse quadro aqui no canal. Então claro que a sua participação é extremamente importante, porque se ninguém participasse, não teriam perguntas para ser respondidas. Então já deixa aquele seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e simbora para ver a pergunta que vocês fizeram para nós. A primeira pergunta é de @NearDerDecker. Eu acho que eu falei tudo errado, mas vamos lá. O Luffy nesse novo capítulo parece ficar bem depois de usar o Gear 4, né? O que acham? Muita gente está falando que o Luffy está conseguindo usar o Gear 4 agora como se fosse o Gear 2nd, mas vamos dar uma analisada aqui um pouquinho mais a fundo e ver se esse é realmente o caso, tá? Da página 7 para a página 8 do capítulo 975, a gente vê o Luffy se transformar aparentemente sem fazer o que era necessário para se transformar antes, que era morder o seu braço. Mas no primeiro quadro da página 8, ele já tá com aquela fumacinha clássica saindo da boca, como se já tivesse acabado de se morder. Não dá para ter certeza, mas me parece que a mordida foi algo que o Oda deixou nas entrelinhas, que são basicamente as intenções, as ações, que elas não estão explícitas nas páginas do mangá. É meio que o Oda falando, ó, vocês já sabem que o Luffy se morde para se transformar. Eu não preciso mostrar isso. E para seguir com a diagramação bonitinha dessa página sendo rosto, ataque, rosto, ataque, rosto, ataque, eu não vou mostrar ele fazendo esse gesto. Mas é claro que isso causa uma confusão na cabeça de cada um dos leitores, né? Porque não dá para afirmar nenhuma das duas possibilidades. Não é como se eu pudesse virar agora para vocês e falasse, olha, o Luffy obviamente mordeu, porque está no subtexto, está nas entrelinhas, a gente não viu. Como também não dá para afirmar aqui para vocês falando, ó, o Luffy definitivamente não mordeu, a gente não viu ele mordendo ali, então ele não mordeu, sendo que é algo que pode estar nas entrelinhas. Mas como eu acho que o Luffy continua se mordendo, eu vou levantar outro ponto aqui a favor do Luffy não ter evoluído nesse quesito, de não precisar mais se morder realmente para se transformar. O Gear 4 ele funciona com a inflação dos músculos e eu não vejo muito sentido nele conseguir fazer isso sem colocar ar para dentro deles, né? Como exemplo disso a gente tem o próprio Gear 3rd, que mesmo depois do time skip, o Luffy precisa inflar os ossos para poder usar essa técnica. A gente viu isso contra o Holly Jones, a gente viu isso contra o Caesar e mais recentemente no arco de Wano contra o Kaido. Então qual seria a lógica que permitiria que ele inflasse os músculos sem perfurar eles e não pudesse fazer o mesmo com os ossos? É só porque os ossos são uma camada um pouco abaixo dos músculos? Isso pra mim não cola. Se ele não consegue acionar o Gear 3rd sem virar a chave, ele provavelmente também não vai conseguir fazer isso com o Gear 4. Então minha resposta é não. Eu não acho que o Luffy seja capaz de usar a quarta marcha sem usar aquele pré-requisito de se morder para inflar os músculos. Mas sim, ele evoluiu com certeza nessa técnica. Na primeira vez que a gente vê o Luffy usando o Gear 4, ele tem um limite de tempo curto para uso porque rola algo como um excesso de haki. Depois de usar, Luffy precisa de mais ou menos 10 minutos para recuperar seu haki e isso acontece contra o Doflamingo. E ele já estava todo arrebentado, mas todo arrebentado. Depois, quando ele usa a segunda vez, ele fica 3 dias inconscientes. Isso logo depois da batalha do Doff. Então fica claro que desde o arco de Whole Cake Island, a gente tem uma evolução do personagem nesse quesito. Lá ele usa a transformação contra a Big Mom e fica igual um balão furado também, mas não demora tanto para se recuperar como acontece em Dressrosa. Tanto que no mesmo dia ele vai e luta contra o Katakuri. Pouco a pouco ele vem aguentando mais e melhor as consequências causadas pelo uso do Gear 4, porque ele já está se acostumando com a técnica. E para deixar isso bem claro, pode ser sim que ele esteja usando sem inflar os músculos com a boca, mas eu não vejo uma lógica clara nisso, visto os pontos que eu levantei aqui. E sobre esse argumento do Gear 2nd de ser usado sem precisar inflar nada, enfim, é diferente, ele funciona de uma maneira distinta. É o aumento da circulação sanguínea e não a necessidade de inflar alguma parte específica do corpo. Então tem uma grande diferença entre o Gear 2nd, o Gear 3rd e também o Gear 4. Inclusive, a gente tem um vídeo que eu lancei na semana passada, que é esse aqui, comentando sobre todas as transformações do Luffy e como elas funcionam. Então acho que também ajuda a clarear melhor essa situação e tá aí a minha opinião sobre isso. Agora a gente tem dois inscritos que fizeram perguntas bem parecidas. O primeiro é o Danilo _Assolano.
Vocês acham que pode rolar traição entre Big Mom e Kaido e assim a luta ficar Kaido versus Big Mom versus Luffy e companhia? E também o @pv.braga falando: acham que essa aliança Lilin-Kaido vai mesmo se concretizar como uma aliança ou vão brigar? Primeiro ponto para a gente ver se uma aliança vai dar certo é ter um objetivo comum nela. Se os 2, 3, 4, 5, 6 lados buscam a mesma coisa, é excelente. E esse parece ser o caso da Big Mom e do Kaido. No capítulo 954, eles formam uma aliança e o objetivo deles tá ali, bem claro: dominar o mundo e depois terminar a luta entre eles. Mas cara, esse não é um objetivo extremamente vago? Tipo, dominar o mundo? O que seria dominar o mundo? Seria colocar os Gorosei abaixo? Seria criar um império que tenha mais influência, seja mais poderoso que o governo mundial? Ou mesmo destronar Imusama? Será que eles sabem de Imusama? Então isso é algo bem vago e esquisito até. Mas se tratando de dois dos personagens mais fortes ativos em One Piece, se bobear até os dois mais fortes, por que não? É algo plausível, dominar o mundo. Então eles têm um ponto positivo a favor da aliança deles. Mas mesmo assim, cara, eles estavam bebaços quando assumiram isso. Olha a cara de chapada da Big Mom. Eles estavam caindo na porrada, foi uma parada meio reencontro de ex-namorado que estão solteiros, e aí rolou um negocinho ali, pimba, mas na hora do vamos ver a gente sabe que o bagulho não funciona direito. Que uma relação para dar certo precisa de muito mais do que só vontade. Os dois Yonkous também têm uma coisa muito peculiar. A estrutura dos seus impérios é pautada no medo. E a grande maioria dos subordinados do Big Mom e do Kaido tem medo deles porque eles tiram a vida de um deles como se fosse bicho. Como se fossem insetos, como se fosse brincadeira. A gente vê o Kaido surrando, espancando, mandando pra lua um dos seus subordinados e a Big Mom matando um dos seus próprios filhos sem o menor pudor. E eu acho que esse é se não o sustentáculo mais fraco para uma hierarquia assim. E mais importante, a confiança. O Kaido tem seus próprios objetivos, a Big Mom também. E anota aí que eu acho que é bem isso que vai acontecer, um achismo meu também, uma aposta, é que esses desejos particulares eles vão conflitar em algum momento e vai ser bye-bye pra aliança. Tipo, não vai ter como continuar sabendo que a Big Mom quer uma coisa, sabendo que o Kaido quer outra coisa, e que se bobear, os desejos deles conflitam entre si. E aí, meu amigo, não tem como uma aliança como essa perdurar. E eu não sei se vai haver realmente um confronto entre Kaido, Big Mom, Luffy e companhia, nem se vai ter uma traição ali dentro da aliança entre os dois Yonkous, mas eu acho que ela não vai dar certo. Por mais que não tenha uma aliança de Big Mom fez algo pelas costas do Kaido, não, acho que eles vão falar: meu irmão, olha só, não dá, porradaria aqui estancando, a gente tava na porradaria, vamos continuar com ela agora e bum, porrada rolando entre os dois, essa aliança não vai dar certo e tchau. Pedro.henrique_0 pergunta: qual capítulo do mangá você recomenda começar a ler? Triguinho, o que você acha? Eu concordo com o Triguinho. Eu acho que você tem que começar do capítulo 1, cara. Independente dos capítulos dos episódios que você já assistiu de One Piece, vale muito a pena você pegar o mangá do começo. Ver como a narrativa começa diferente, começa lá com o Shanks e não com a alvida feiosa dos episódios, mas também não faz mal nenhum você tá lá. Já viu até a Whole Cake? Terminou o Whole Cake? Pô, pega o mangá desde Whole Cake, segue aí, mas também dá um confere no que é ou não filler no anime. Porque no mangá é outra história. No mangá é bebê da fonte. É a verdadeira história que está sendo contada ali pela cabecinha do Oda. Filler pode ser coisas interessantes, pode ser entretenido, né? Pode ser um entretenimento, divertido, mas atrapalha em algumas percepções e alguns paralelos que a gente pode estar fazendo com o mangá. Então eu te aconselho mesmo, meu amigo, lê tudo desde o capítulo 1, cara. Eu tenho certeza que você vai só se apaixonar mais e se aprofundar nessa obra maravilhosa. E eu adoro repetir isso, essa obra maravilhosa que é One Piece. Fica a dica minha e do Triguinho. Outra pergunta que estão fazendo muito, foram umas 10, 15 pessoas perguntando, é se eu acredito que a grande frota do Chapéu de Palha vai aparecer em um ano e se aquele evento descrito no final de Dressrosa seria aí nessa região que a gente conhece agora, esse país isolado. E cara, é muito difícil a gente estipular isso. A gente sabe que eles precisam de mais força para derrotar o Kaido, ou pelo menos é a impressão que a gente tem. Eu acho que seriam aliados extremamente poderosos e que, cara, condiz com o evento descrito no final de Dressrosa,
que seria um evento ali, um momento para mudar o mundo, para alterar o rumo da história, e algo que realmente pode ser bem plausível de acontecer, tanto pelo decorrer de um ano, como a gente vê as coisas acontecendo, a aliança entre dois Yonkous, talvez a queda deles no final, ninguém sabe, e eu acho plausível também que eles cheguem lá, porque a gente sabe que o Luffy quase morreu, né? Ele foi bem derrotado pelo Kaido, e talvez o Vivre Card dele tenha oscilado, e aí se oscilou, porque a grande frota do Chapéu de Palha não chegaria para salvar, para ajudar ali o seu grande capitão? Juan_Alves 28 pergunta: vocês acham que o Izuo pode ir para o ano junto com o Nekomamushi no lugar do Marco? Juan, essa é uma pergunta muito legal, porque agora a gente sabe que um dos Bainha Vermelha, um dos 9 Bainha Vermelha, não faz parte dessa equipe. Agora são 8. Mas a grande profecia diz que 9 sombras, apesar da gente não saber se são os Chapéus de Palha, se são os Bainha Vermelho, enfim, a gente precisa ali ter 9 Bainha Vermelho, ou pelo menos essa é a impressão que a gente tem. E cara, o Izuo chegando ali para somar, irmão do Kiku, putz, seria muito maneiro. E talvez isso justifique a demora do Nekomamushi a chegar em um ano, porque o que esse gato tá fazendo, mano? Tá demorando muito, vamos lá, os bagulho tá rolando lá e tal. Até comentei com um amigo que, cara, vários momentos lindos que a gente tem ali em um ano, se tivesse com todos de Bainha Vermelha, seria muito mais emocionante. Tá faltando, né, com uma Nekomamushi ali, olhando pro horizonte, olhando pro Onigashima, percebendo que tá tudo ferrado, que lascou o plantão. Então, mano, cadê o Nekomamushi? Talvez encontrar o Izuo seja justificativa para ele chegar atrasado, mas ele vai chegar atrasado, mas muito bem acompanhado, com aquele que substituirá o Kanjuro como 9º Bainha Vermelha. E eu disse no outro Resposta de Palha que eu vejo muito sentido em talvez ser o Momonosuke ou principalmente a Shinobu. Mas o Izuo, cara, como ele foi um seguidor do Oden, cara, faz muito sentido ele retornar e fazer esse papel fundamental aí para dar um rebuliço, causar aí um bagulhão em um ano. Eu acho que realmente o Izuo ele casa muito bem com esse papel. E seria muito legal ver ele ali em um ano, com certeza. E esse foi o Respostas de Palha. Eu espero de verdade que tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa aquele like, segue a gente lá no Instagram para ter sua pergunta respondida aqui também nesse quadro do canal. E é isso, meus amigos. Muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, no próximo. Valeu!